Dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo César e hoje estarei apresentando um seminário sobre elipsometria. Esse seminário será apresentado a título de avaliação na disciplina de Ciência e Tecnologia de Filmes Finos, que é ministrada pelo professor Douglas Leite no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Neste seminário, estaremos primeiramente comentando sobre o desenvolvimento histórico da elipsometria. Logo após, seus conceitos fundamentais, suas aplicações, vantagens e desvantagens. Depois estaremos comentando sobre radiação eletromagnética, polarização da luz, polarizações P e S, elipsometria espectral, instrumentação e a análise dos dados que a elipsometria nos fornece. Agora estaremos comentando sobre o desenvolvimento histórico da elipsometria. Bom, o avanço científico ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento de novas técnicas de medição. E, historicamente, a ciência sempre esteve ligada ao progresso experimental, utilizando a experimentação para confirmar diversas ideias teóricas ao longo dos anos. E uma dessas técnicas é a elipsometria, em que o seu princípio básico foi desenvolvido há pouco mais de 100 anos. E é interessante notar que o pioneiro no desenvolvimento e uso dessa técnica foi Paul Drude, em 1887, que foi famoso aí pelo seu modelo de Drude, que descreve o efeito óptico de portadores livres de carga em materiais, especialmente em metais. E até a década de 1970, as medições com elipsômetro eram feitas manualmente, exigindo um tempo considerável para sua aplicação. E isso foi um dos principais motivos pelos quais a técnica era pouco utilizada até então. E posteriormente, em 1975, os equipamentos foram automatizados, o que impulsionou o amplo uso da elipsometria, principalmente no estudo de semicondutores. No entanto, foi somente após a década de 1990, por conta do avanço tecnológico e computacional, que a elipsometria começou a ser amplamente reconhecida e aplicada. E a automatização do processo possibilitou uma maior velocidade e precisão dessa técnica. E atualmente, aí, nos dias de hoje, os elipsômetros são empregados em diversas tarefas, como monitoramento de amostras em tempo real, com alta velocidade de aquisição de dados. Alguns aí chegam até a adquirir dados em milissegundos. Além disso, o número de estudos voltados para o aprimoramento experimental de elipsômetros tem diminuído nos últimos anos, uma vez que muitos dos desafios enfrentados anteriormente foram superados com o avanço dos computadores, incluindo velocidade de medição e alcance espectral. E a maioria dos equipamentos utilizados hoje é automatizada, com fontes de luz de banda larga, monocromadores de varredura, analisadores ópticos multicanais, e interfaces aí com softwares de aquisição e análise de dados. Agora, estaremos comentando sobre os conceitos fundamentais da elipsometria. A elipsometria é uma técnica altamente precisa e não destrutiva, que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos, como células solares, por exemplo. E sua principal motivação reside nas suas capacidades excepcionais de caracterização de filmes finos, permitindo obter informações detalhadas sobre a morfologia e as propriedades ópticas dos materiais. E ao medir a luz refletida em uma amostra, a elipsometria analisa a mudança do estado de polarização da luz, que assume uma forma elíptica após a reflexão em uma superfície. E o equipamento utilizado, chamado de elipsômetro, mede os ângulos elipsométricos, que denominaremos como π e delta, que representam a amplitude e a diferença de fase entre as polarizações P e S do feixe luminoso, respectivamente. E essas medidas são geralmente realizadas em diferentes comprimentos de onda, que nós denominaremos como lambda, da luz incidente, resultando em um espectro de π e delta em função de lambda, ou energia do fóton correspondente. E com base nesses dados, a elipsometria fornece informações precisas sobre as propriedades ópticas dos materiais e a espessura de filmes finos. As aplicações das análises envolvendo elipsometria são utilizadas em diversas áreas, como por exemplo em semicondutores,
em substratos, filmes finos e fotolitografia. Também é utilizado em display, mais precisamente aí em óxidos condutores, transparentes, LED orgânico, AMOLED e telas TFT. Também podemos utilizar na química, como para cristalografia, proteínas, filmes de polímeros, DNA. E também para revestimento óptico, como por exemplo em espelhos de calor, revestimento antirreflexivo e revestimentos aí anti-risco. Agora iremos comentar sobre as vantagens e desvantagens dessa técnica. Como vantagens, nós temos aí uma alta sensibilidade, o fato também dela não ser uma técnica destrutível. Também ela possui uma rápida medida experimental, que vai depender aí do número de pontos experimentais. Nós teremos também a capacidade de se obter várias propriedades. Também a outra vantagem é que ela é aplicada em diversas áreas de aplicação, né, conforme citamos no slide anterior. Outra vantagem é que os elipsômetros modernos aí possuem a capacidade de realizar monitoramento em tempo real das amostras, sendo comumente utilizados aí para acompanhar os processos de fabricação de filmes finos. E essa capacidade de monitoramento em tempo real permite obter informações instantâneas sobre as propriedades ópticas e a espessura dos filmes durante o processo de fabricação. Por fim, nós também podemos citar como vantagem o baixo custo de manutenção dessa técnica, comparando com outras técnicas aí que fornecem para a gente dados semelhantes aos dados fornecidos pela elipsometria. Agora, citando as desvantagens dessa técnica, nós podemos começar citando aí que ela precisa da utilização de modelo óptico na análise de dados. Outra desvantagem é que a análise computacional aí frequentemente apresenta complexidades. Além disso, a caracterização de filmes altamente transparentes é desafiadora. Outra desvantagem também é que não é possível obter a espessura de filmes altamente absorventes. Por fim, a última desvantagem que podemos citar é que a elipsometria ela é altamente sensível às características superficiais dos materiais. E quando o tamanho da rugosidade superficial excede 30% do comprimento de onda da luz incidente, o erro na medida aí pode ser significativo. Isso ocorre por conta da complexidade da interação entre a luz e a superfície rugosa, o que afeta a polarização da luz refletida e a precisão das medidas elipsométricas. Portanto, é importante considerar a rugosidade superficial para obter resultados aí confiáveis dessa técnica. Nós iremos comentar sobre um conceito importante para entendermos como funciona a elipsometria, que é a radiação eletromagnética. Bom, a caracterização dos filmes finos por meio da elipsometria espectral, ela envolve a utilização de luz visível. Isso aí significa que trabalhamos com radiação eletromagnética em um intervalo de comprimento de onda de aproximadamente 400 a 750 nanômetros. E as partículas carregadas aí têm a capacidade de emitir e absorver uma forma de energia conhecida como radiação eletromagnética. E essa radiação aí se comporta como uma onda transversal que se propaga pelo espaço com uma velocidade de propagação e momento linear. A radiação eletromagnética ela consiste em duas componentes, uma relacionada ao campo elétrico e outra relacionada ao campo magnético. E essas componentes aí oscilam em fase e são perpendiculares entre si. E enquanto ambas são perpendiculares à direção de propagação da onda, conforme é ilustrado na figura 1. E no vácuo, a radiação eletromagnética ela se propaga aí com uma velocidade característica conhecida como velocidade da luz. E a radiação eletromagnética ela é caracterizada pela frequência de propagação de sua onda ou pelo comprimento de onda, que representa a distância entre dois vales ou dois picos da onda, conforme é mostrado na figura 1. E o espectro aí completo
de todas as frequências possíveis da radiação eletromagnética é denominado espectro eletromagnético. E esse espectro aí, ele abrange desde frequências mais baixas, usadas em transmissões de rádio, até limites de comprimentos de onda extremamente curtos, que são aí frequências muito altas, como a radiação gama. Um outro conceito importante para entendermos melhor a elipsometria é a polarização da luz. Bom, normalmente, ao se propagar no espectro visível, uma onda eletromagnética, como a luz, possui seu vetor de campo elétrico oscilando em direções aleatórias ao longo do tempo, o que a torna uma onda não polarizada. Isso acontece, por exemplo, nas ondas emitidas por uma fonte de luz convencional, como o Sol ou uma lâmpada elétrica. Por outro lado, tanto em processos naturais quanto em processos artificiais, é possível selecionar uma direção específica para a vibração do campo elétrico da luz, ou seja, tornar a luz polarizada. E uma maneira simples de polarizar a luz é por meio do uso de um filtro polarizador, como um polaroide. Esse filtro é feito de um polímero de nitrocelulose dopado com cristais de erepatite. Em suas cadeias aí são alinhadas em uma direção preferencial durante o processo de fabricação. Dessa forma, o filtro absorve os campos elétricos que oscilam paralelamente às suas cadeias, permitindo selecionar uma única direção de propagação para o campo elétrico da luz, resultando em polarização linear, conforme é ilustrado na figura 2. Um sistema de coordenadas comumente utilizado para descrever a polarização da luz incidente em uma superfície está relacionado ao plano de incidência da luz. Esse plano é definido como um conjunto das ondas incidente, refletida e refratada, como é ilustrado na figura 3. E a componente do campo elétrico que é paralela a esse plano é chamada de tipo P, enquanto a componente que é perpendicular a esse plano é denominada como tipo S. Agora, estaremos comentando de maneira mais aprofundada sobre a elipsometria espectral. A elipsometria espectral é uma técnica óptica não invasiva que utiliza a mudança no estado de polarização da luz para a caracterização in situ de materiais, tanto em forma de volume quanto em filmes finos. E na elipsometria, um feixe de luz monocromático, colimado e polarizado em estado conhecido incide na superfície da amostra em estudo. E o estado de polarização do feixe refletido pela amostra é então analisado. E a partir dos estados de polarização do feixe incidente e refletido, é possível determinar as razões entre os coeficientes de reflexão da superfície para dois estados de polarização incidentes ortogonais. Geralmente, as polarizações P e S que nós comentamos no slide anterior. E essas razões são então relacionadas às propriedades ópticas e estruturais do material, utilizando o modelo teórico apropriado da estrutura do material e a teoria da reflexão de ondas eletromagnéticas. E na elipsometria, aí, uma das duas ondas copropagantes ortogonalmente polarizadas pode atuar como referência para a outra, como estado de polarização da luz, que é determinado aí pela sobreposição das componentes ortogonais do vetor campo elétrico. E um elipsômetro aí pode ser visto como um dispositivo que quantifica essa sobreposição. Além disso, a elipsometria envolve medições de amplitudes relativas e fases relativas, o que torna altamente precisa e adequada para diversas aplicações, como estudos da superfície e tecnologia de filmes finos. E um modelo típico, como ilustrado aí na figura 4, a luz incidente ela é linearmente polarizada em um azimuth conhecido, porém arbitrário. E a luz refletida geralmente é elipticamente polarizada. E a medição da elipse de polarização da luz refletida é o que chamamos de elipsometria. Iremos comentar sobre a instrumentação empregada em um elipsômetro. Um elipsômetro convencional ele é composto por uma fonte de luz colimada não polarizada, um polarizador, um analisador, possivelmente um compensador e um fotodetector. O compensador, se utilizado, pode ser posicionado antes ou depois da reflexão em uma superfície para obter um elipsômetro nulo. E nesse caso, os elementos ópticos do polarizador e do analisador
são girados em fase com a amostra até que a luz seja completamente extinta. E na figura 5 é ilustrada uma configuração típica de um elipsômetro de um único comprimento de onda, chamado de elipsômetro PCSA, que consiste em uma sequência de polarizador, compensador, amostra e analisador. E após atravessar o polarizador, a fonte de luz não polarizada é transformada em luz polarizada, linearmente. O compensador geralmente é uma placa de quarto de onda fixada em um ângulo de 45 graus, que introduz uma mudança de fase, resultando na produção de luz elipticamente polarizada antes de incidir na amostra. Agora, começaremos a comentar sobre a análise de dados elipsométricos. A elipsometria, ela quantifica a razão complexa das refletâncias das componentes da luz refletida, como as polarizações P e S, de um sistema, representada como ρ. Essa razão pode ser expressa em termos de amplitude π e da diferença de fase delta. As amplitudes dessas componentes, após a reflexão, podem ser normalizadas em relação aos seus valores iniciais. Denominamos essas amplitudes como RS e RP, correspondendo às polarizações S e P, respectivamente. Portanto, podemos definir ρ conforme mostrado na equação 1. Na equação 1, a função tangente de π representa a razão de amplitude após a reflexão, e delta indica a diferença de fase entre as amplitudes RS e RP. Esses são os dados adquiridos em um elipsômetro espectral, onde delta é obtido por meio do retardador de fase e tangente π, em que é obtido pelo analisador. Esses dados são adquiridos na condição em que a refletância da luz é minimizada. Após o avanço dos computadores digitais, os instrumentos com elementos rotativos tornaram-se amplamente utilizados para medidas espectroscópicas. O elipsômetro espectroscópico é capaz de determinar π e delta em função do comprimento de onda lambda e requer monocromador ou espectrômetro juntamente com um detector de luz. Um exemplo desse tipo de elipsômetro é o analisador rotativo RAI, que é ilustrado aí na figura 6. O RAI ele é composto por uma fonte de luz, um polarizador fixo, um analisador rotativo e um detector. E após a reflexão em uma superfície, a luz emergente do analisador é detectada e sua intensidade varia ao longo do tempo. O RAI possui duas partes mecânicas aí, chamadas de braços ópticos, que podem ser girados dentro do plano de incidência da luz, normalmente entre 45 e 90 graus. E antes de atingir o polarizador, o feixe de luz é colimado por uma lente. Aí, um operador elétrico é utilizado para eliminar a interferência da luz ambiente. O analisador ele é girado a uma frequência por meio de um motor, e um telescópio é utilizado para o alinhamento óptico. O primeiro componente de detecção é uma fibra óptica que conduz o sinal sem sofrer a interferência da luz ambiente, direcionando para o monocromador. O RAI utiliza a análise de Fourier para calcular alfa e beta, que são coeficientes de Fourier que podem ser determinados pelas equações 4 e 5, respectivamente, os quais descrevem a fase e a amplitude relativa do componente variável do fluxo transmitido pelo analisador. E a forma da onda de intensidade obtida a partir da medição elipsométrica apresenta um padrão senoidal, conforme é descrito aí pela equação 2. E a intensidade média, I zero, ela é calculada aí a partir da média das intensidades medidas, aí, que para a gente está representado como I, ao longo de várias revoluções do analisador. E o azimuth instantâneo, aí, representado por A, do eixo de transmissão do analisador, é descrito pela equação 3. E ômega aí vai representar a frequência angular do elemento rotativo, e P é o azimuth de polarização determinado pela intensidade máxima e mínima da luz ao emergir do analisador rotativo. Os parâmetros elipsométricos π e delta estão relacionados aos coeficientes de Fourier por meio das equações 6 e 7, respectivamente. E a equação 8 aí
revela para a gente que beta está relacionado à espessura do filme e ao índice de refração complexo aí, que é representado por N, no comprimento de onda da luz incidente lambda, com um ângulo de incidência de θ0. Agradeço a todos aí por terem assistido minha apresentação, espero ter contribuído para a formação de vocês. E qualquer dúvida com relação ao assunto, podem estar encaminhando para mim pelo e-mail. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse material.